Olá, meus queridos alunos do CPC 2020. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sei que o contato entre nós está bem difícil, né? A gente tem se falado muito pouco, mas saibam que eu estou sim pensando em vocês e pensando em maneiras de cada vez fazer uma aula mais dinâmica, né, pela internet. Então, sem mais delongas, vamos começar a aula de filosofia moderna às ciências. Por que essa aula é tão essencial? Primeiro porque a gente está vivendo um momento completamente louco nesse sentido, né? Em que as pessoas estão ensandecidas e elas até têm uma sede de ciência, mas muito mal direcionada, né? Elas têm uma sede de questionamento, que é uma sede que todo cientista tem, mas elas não querem obedecer aos métodos científicos e acabam só obedecendo às suas próprias convicções. Bom, no começo do Renascimento, a primeira atitude que os cientistas, filósofos fizeram naquela época, como Descartes, que vocês já estudaram comigo, foi criar um método científico para separar a especulação simples da realmente teoria científica, tá? E hoje vocês vão aprender alguns significados de palavras. Também a gente vai aprender um pouco sobre como ler um artigo científico, né? Como interpretar um artigo científico. Um assunto muito importante para ser debatido. Por quê? O que a gente percebe é muitas pessoas estão caindo na falsas notícias, né? As fake news. E isso porque elas não têm nenhum critério científico assim para analisar determinados fatos, né? Como por exemplo, se um fato muito escandaloso, muito assustador saiu na mídia, a primeira atitude que a gente tem que ter é de verificar se é factível aquilo, se é verdadeiro. Por quê? Porque quando um fato muito estrondoso sai na mídia, a gente tem que desconfiar um pouco. E desconfiar no sentido de tentar entender se aquela notícia não é uma mera manipulação de comportamento, né? Porque quando você cria um fato que é extremamente assustador, né, como a galera falou, por exemplo, que dentro das escolas os professores estavam dando mamadeira erótica, né, para os alunos, que estavam sexualizando eles. Isso é um fato muito escandaloso e muito assustador. Ninguém gostaria de um professor, né, sexualizando o seu filho, de fato, né, ou sua filha. E aí o que acontece? A população, em vez de verificar se isso de fato está acontecendo nas escolas, acatou como verdade e começou uma guerra contra os professores, né? E o que a gente percebe é todas as áreas da ciência atualmente estão sendo extremamente atacadas. E não é por um acaso, né? Não é por um acaso porque a gente teve uma virada científica muito grande na história do Brasil. A gente teve uma política de cotas que acabou com aquela mentalidade de classe média alta, que universidade é só para quem tem família, né? Para quem tem estirpe e tudo mais. E isso acabou incomodando porque também essas galera entrou na produção científica, né? E por ter entrado na produção científica, começaram a comprovar cada vez mais e mais coisas que incomodam a gente. Não é muito gostoso ouvir que a maioria dos brasileiros é racista, né? Não é gostoso ouvir que o brasileiro é machista, é retrógrado, tem um monte de mentalidade antiga, né? É uma coisa que incomoda as pessoas e incomoda mais ainda quando tem um fundamento científico, né? Porque você está mexendo na base da fé das ideias dela. O que isso significa? Todas as convicções que uma pessoa tem, ela tem baseado na ingenuidade de pensar que só porque ela tem um cérebro que funciona e que tem lógica, tudo que ela pensa é real, né? Isso parece até uma história de um paranoico dentro da psicologia, né? Mas na verdade, o que a gente vê aqui são pessoas que colocam suas convicções acima dos fatos, né? É tipo. é, eu vou dar um exemplo bem besta, assim, tipo... É tipo você ter uma amiga sua que você sabe que o namorado dela trai ela com todo mundo, que deu em cima de todo mundo, inclusive de você, e você tenta mostrar isso pra sua amiga, mas ela não quer acreditar, porque ela tem fé naquele relacionamento, ela tem total convicção naquele parceiro, né? E ela não aceita, mesmo que você mostre os fatos pra ela, ela não aceita. Então o ser humano, ele tem essa tendência para vários campos, não só para o campo político, como a gente está vendo, ou para o campo científico. Mas a gente tende a se enganar muito, né? E é aquela coisa, a filosofia não tá aqui para dizer que tudo tem uma razão de ser. Pelo contrário, ela tá aqui para questionar essa razão, né? E uma das coisas que, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado é que toda vez que a nossa vida, o nosso discurso começa a ficar muito padrão,
que dialoga com outros discursos padrão, que estão sendo reproduzido massivamente de um jeito como se ninguém estivesse pensando realmente, mas só aderindo, né, àquela ideia, basicamente, é quando a filosofia entra e fala, pera, isso não dá certo. Se você entrou numa rotina nesse aspecto de discurso, teoria e pensamento, é a hora de você refletir. Até que ponto você está realmente refletindo a sua vida, tudo que chega até você, ou você só está abraçando o que é conivente para você momentaneamente, né? E quando eu digo isso, é o seguinte: é muito conivente a gente ter um monte de problema, é muito conivente a gente ser viciado nessas coisas, né? Viciado nos problemas. Não é conivente problematizar, não é conivente parar para pensar e se pôr numa posição de análise, né? Analisar o próprio comportamento, analisar os fatos que aconteceram com você. E eu digo assim, sabe qual que é o momento filosófico? Sabe quando você tá lá pensando numa treta, né? Que aconteceu e que você nem percebeu que era treta, mas depois de muito tempo você parou para pensar naquela situação e falou: Nossa, eu não acredito que aconteceu isso, eu fiquei sem falar nada. Isso é o efeito filosófico, né? E por que que ele existe? Porque a gente tem consciência, porque a gente é capaz de refletir as coisas, né? Então, na ciência, que é a máxima dessa reflexão, a gente precisa de um rigor, tá? Não pode simplesmente falar que tal coisa funciona porque funcionou uma vez. Dentro da ciência, a gente tem que ter um rigor científico de fazer várias vezes aquele mesmo ato em circunstâncias diferentes para poder falar, olha, isso é uma lei universal. Então, vou dar um exemplo de uma vacina. Uma vacina, para ela ser criada, ela precisa de uma testagem em massa. O que isso significa? Que envolve questões políticas, envolve questões científicas e envolve também a produção científica, tá? Ligada com a produção industrial. Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria interessada numa vacina, é mais fácil desenvolver ela. Se eu tenho um governo que apoia o desenvolvimento daquela vacina, também é mais fácil porque o principal campo científico por exemplo, do Brasil são as universidades. Então, ter o apoio do governo vai fazer automaticamente as universidades se voltarem para aquela causa, certo? O problema é, tem pessoas que acham que a vacina testada em uma pessoa já é o suficiente para a gente saber que funciona, e não é assim que funciona. Como eu falei, por envolver todas essas questões políticas, né, é porque tem que ter uma testagem em massa. Então, eu tenho que ter um investimento ou da indústria ou da política para eu conseguir comprar o material necessário para fazer essa testagem em massa e anotar todos os efeitos colaterais e basicamente monitorar todas as pessoas. Então, é um trabalho extremamente grande. Um cientista não consegue fazer nada disso sem dinheiro, né, galera? Sem investimento. Então, é muito fácil acreditar que, por exemplo, que nem sempre sai uma notícia assim, acharam a cura da AIDS. E aí você vai ver, foi uma pessoa que testou uma espécie de vacinação contra a AIDS e deu certo em uma pessoa. Mas ninguém sabe se vai dar certo nas outras. E aí, por fim, essa história acaba indo para um limbo da internet, né? Porque ninguém testou verdadeiramente, ninguém viu se de fato aquilo funcionava em todos. E muitas vezes a mídia especula, já joga assim a especulação. Outro exemplo de rigor científico é um rigor de humanas que eu posso dizer que é o rigor histórico. Toda vez que acham um objeto arqueológico, a mídia também noticia imediatamente o que poderia ser aquele objeto arqueológico, que poderia revolucionar a historiografia, e muitas vezes ela noticia muito antes daquele objeto passar por avaliações, inclusive de laboratórios biológicos, avaliações de historiadores, avaliações de arqueólogos. Existe um processo. E esse processo a gente chama de método científico. Não tem como chegar no resultado final, que é a ciência, interrompendo esse processo. Então não tem como eu dizer que aquele objeto arqueológico, um dia depois de ter sido achado, é, sei lá, de uma civilização antiga que ninguém sabia da existência. Pode ser muito bem de uma civilização comum, né? E a gente tem que fazer toda essa investigação para conseguir saber, tá bom? Territorial, dentre outras coisas. Então você vai ter que, basicamente, até se encontrar com cartógrafos que sabem de mapas antigos e tudo mais. É um rigor científico muito grande. Então não é assim, que nem a pessoa fala, o historiador falou a opinião dele. Não, gente. Não fala opinião, porque passa por todo um rigor científico, análise do arquivo, do objeto. Também, quando você vai fazer uma análise social,
tem que passar por um rigor científico muito grande. Então você não sai falando na historiografia o que você quer, muito pelo contrário. Se você sair falando o que você quer, você vai ser invalidado facilmente. Pois não é simplesmente dizendo o que se quer que se faz ciência, mas dizendo o que você sabe sobre aquilo que você está estudando. Ou seja, o cientista não é uma pessoa que vai lá falar o que ele quer, é uma pessoa que vai lá dizer sobre o objeto de estudo dele. Ele é, antes de tudo, um observador. Ele está observando esse objeto de estudo, certo? Então vamos para a aula, finalmente, depois dessa introdução. Eu vou sair de quadro, gente, porque eu preciso ler o slide, tá? Que eu vou mandar para vocês. A partir do Renascimento, consolida-se um novo discurso voltado para o entendimento do mundo, a ciência, fundamentada no raciocínio da aplicação do método científico, regularidade matemática, boa elaboração explicativa, conceito novo se desloca da concepção escolástica. Ou seja, a partir de agora, né, eu não posso simplesmente pôr algo como científico ou aplicável, filosoficamente falando, se simplesmente eu creio. A crença não pode estar acima da comprovação científica. Então eles vão inverter a ordem. O que a escolástica fazia era o seguinte: eu creio num Deus e a partir dessa crença eu crio o meu conhecimento filosófico. Isso foi muito revolucionário no começo da Idade Média. Aqui a gente está falando da Baixa Idade Média, quando já estava degringolando a Idade Média. E assim como a Idade Média economicamente estava degringolando, o seu discurso também foi se desgastando. Então, do mesmo jeito que os feudos foram se tornando ultrapassados, o discurso da Idade Média também. Então, de certa maneira, eles vão virar e falar assim, gente, não é assim que funciona. Quando eu vou falar de um objeto filosófico que lida com especulação, reflexão, eu tenho que observar, eu tenho que experimentar. Eu não posso falar de algo a partir de um preceito ideológico, né? De uma ideia que está acima de tudo. Então eu só vou encaixando essa ideia no que me é conivente. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas só dando uma deixa, é tipo essa galera aí dos coach quântico da vida. Porque eles querem encaixar uma ideia mística, né? Eles querem dar um jeito de encurralar a ciência nessa ideia mística. E a ciência já falou, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Aliás, essas questões que eles ligam à questão quântica, da mecânica quântica, tem mais a ver com as leis de Newton do que com a mecânica quântica, né? E nas próprias leis de Newton também não teria tanta abertura para esse misticismo. Mas o próprio Newton acreditava na existência de Deus, então dá para a gente colocar alguma coisinha ali ou outra. Mas o Newton, ele acreditava num Deus lógico. Ele não acreditava num Deus que estava acima da lógica. E aí a gente vai entender o pensamento dele, tá? Então, Galileu Galilei, que viveu em 1564 a 1642, e Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626, tiveram um papel importante na formação do novo saber, seja na experiência prática do Galileu ou da formação de uma visão filosófica, como para Bacon, o conhecimento científico deve trazer bem-estar aos homens. Essa visão utilitarista iria coincidir com os preceitos da Revolução Industrial do século XVIII e também coloca em xeque o próprio conceito. Quando as coisas começam a ficar repetitivas, é onde entra a filosofia. E então a ciência moderna é caracterizada pela suposta neutralidade da ciência, também seu caráter particular. Ela é caracterizada pela perca da suposta neutralidade científica e também de seu caráter particular, quando algo tem que ser estudado de maneira mais específica possível e universal, pois fala de fenômenos que se repetem na natureza e por isso caracteriza-se como leis. Gente, eu vou dar um exemplo de humanas e de exatas para entender isso, tá? Por exemplo, em exatas, toda vez que uma lógica ela se encaixa num... Porque assim, o estudante de exatas, ele não vai olhar a natureza e falar assim, você vai ter que se submeter às minhas contas. Ele vai olhar a natureza e falar, eu preciso entender essa lógica, tá? Da mesma maneira que a galera que está estudando o Covid agora, para entender a lógica do vírus, para conseguir ter uma ideia de combatê-lo, né? E não o contrário, tipo, eu vou submeter o vírus à minha lógica. Por isso que chega a ser irracionalista, o que alguns afirmam aí, tipo, ah não, a cloroquina vence sim o vírus. Já comprovaram que não. Aí os caras ficam assim, não, mas a cloroquina funciona porque o fulano falou que funciona.
Gente, não é o fulano que determina isso. É o Covid. Essa é a questão das ciências da natureza. Você não define as coisas. Não foi o geólogo que foi lá para as montanhas e falou: eu vou modelar essa montanha para ela ser do jeito que eu quero. Não é assim, gente, que funciona as ciências naturais, tá? E por isso que às vezes o debate nas ciências naturais é uma coisa menor do que nas ciências humanas, porque nas ciências humanas é um pouco mais objetivo. Mas hoje a gente está vendo um grande debate das ciências naturais, né? Inclusive o terraplanismo e aquelas doideiras, né? Todas mais. Outra coisa, agora partindo para um campo aí de ciências humanas, quando você vai estudar sociologia, por exemplo, você vai estudar casos sociais, ou seja, por mais que todos nós temos particularidades e somos únicos, né? Temos as nossas próprias histórias, o pensamento próprio, a nossa singularidade, mesmo ligada a uma coletividade, ela existe, né? Mas quando eu falo de questões que envolvem a minha vida, quantas delas acontecem com outras pessoas e quantas não, né? O quanto a sociedade que eu vivo tá ligada com esses fatos ou não. Então a sociologia, como o próprio nome diz, ela tá mais interessada em estudar esses fenômenos sociais que são coletivos, que acontecem com várias pessoas, do que estudar fenômenos individuais. Então, por exemplo, é muito mais objeto de estudo para a sociologia a questão do racismo contra os pretos no Brasil, né? Do que um cara branco que fala aleatoriamente que sofreu racismo porque chamaram ele de palmito, sabe? Não é porque ele se sentiu discriminado que é uma discriminação de fato social. Então, para quem é de humanas, interessa muito mais esses fatos sociais, essas questões que envolvem várias pessoas diferentes que sofrem com a mesma situação. E aí liga aquela bandeirinha, né? Ela sobe assim das ciências humanas e fala: opa, tem algum fenômeno social acontecendo aqui. E eu preciso entender a razão dele, por que ele funciona dessa maneira, né? Então, por exemplo, um exemplo básico aí. A Lilia Schwartz, ela queria entender como que funcionava o racismo brasileiro, né? E aí ela fez uma entrevista que ela pergunta para os brasileiros se eles já viram alguém racista. E 97% falam que sim, que já viram alguém sendo racista, né, na sua frente. E aí ela faz uma pergunta retórica, né, para as pessoas, e elas nem perceberam que foi uma pergunta retórica. Porque uma pergunta retórica é quando você põe a lógica do outro em xeque, né? Então ela falou: ah, vocês conhecem alguém racista. Tá, e você, já cometeu uma atitude racista? Os mesmos 97% falaram que não. Ou seja, o brasileiro, quando é com os outros, né, ele fala: não, isso foi racismo. Mas quando é com ele não admite. Então, como que pode 97% de pessoas dizerem que já viram outras pessoas sendo racistas e o mesmo percentual dizer que não foi? Tem alguma mentira aí no meio. Ou a pessoa tá mentindo sobre já ter visto, ou ela tá mentindo sobre nunca ter reproduzido, né? Então, esse rigor para ciências humanas, que é um rigor matemático também, inclusive, ele se aplica também. Pra gente foi importante, tá? Esse momento. Então, olha só. Então, um exemplo recente aí pra gente caracterizar essa questão das leis, né? É o comportamento aí baseado nos algoritmos. Então, os algoritmos matemáticos, eles conseguem fazer um rastreamento por tudo que você pesquisa na internet, por tudo que você se relaciona, com as palavras que você diz nas suas redes sociais, e eles fazem uma junção de tudo isso e conseguem prever o seu desejo. Eles conseguem prever o que você vai querer ouvir amanhã. E eles conseguem fazer isso com tanta precisão porque é um negócio matemático, é uma inteligência artificial. Então, até criou estudos da filosofia da matemática recentemente sobre se os algoritmos conseguem prever o comportamento das pessoas e o quanto isso é assustador em alguns aspectos, pois pessoas com muita grana podem influenciar nos algoritmos, né? Elas podem investir pesado em propaganda na internet e influenciar nisso, né? E aí o que acontece? Como elas investem pesado em propaganda, os vídeos dela, o site dela são os primeiros a aparecer no site de buscas. Porque o Google, ele conta como isso aqui, ó, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Muitas vezes você vai procurar a opinião de um especialista em política, não vai aparecer o melhor cara, o maior especialista político do Brasil, tipo um Gessé Souza da vida. Vai aparecer o cara que pagou mais,
entendeu? Se vai aparecer o cara que pagou mais, até que ponto a gente vive numa sociedade realmente livre? Se o que paga mais aparece para mim, o que está por trás do interesse desse que paga mais? E aí eu vou fechar esse primeiro bloco da aula com uma reflexão. Terraplanistas, eles surgiram no Brasil não só como um grupelho aí louco da internet. Eles surgiram, pessoal, com mega eventos, com 2 coffee break e vários palestrantes que foram pagos em locais caríssimos, né, em teatros caríssimos, com vários recursos e ainda por cima eles fizeram venda de vários produtos relacionados. Gente, tem alguém realmente investindo muito dinheiro nisso. Então já não é mais uma questão de conversa de doido, é uma questão que tem alguém investindo nessa ideia. Então, a partir desse conhecimento de como funcionam as redes sociais, como que funciona o sistema de busca do Google, eu consigo tirar desse conhecimento matemático uma concepção de humanas. Por isso que todo conhecimento, apesar de ser singular, especializado, quando você for fazer faculdade, você vai escolher uma área para se especializar, para você realmente se tornar um especialista daquela área, né? Como eu escolhi história, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, dialoga com tudo, né? Você aprende a dialogar aquela ciência com as outras ciências. E o maior exemplo disso é o Leonardo da Vinci, né? Que foi um grande cientista humanista. E quando eu falo humanista, não é que nem essa galera escrota que fala eu não sou racista, nem a favor desses protestos, eu sou humanista. Ai, porque eu não sou nem feminista, nem machista, eu sou humanista. Querido, para você ser humanista, você precisaria saber, no mínimo, umas 10 ciências diferentes. Além disso, saber, assim, profundamente. Eu não tô falando de saber de cursinho aí que a galera paga na internet, do Olavo de Carvalho, por exemplo. Tô falando realmente se aplicar aquilo e criar conhecimento em cima daquilo, produzir conhecimento, como o Leonardo da Vinci fez genialmente em várias áreas, inclusive anatomia humana, né? E aí sim você pode dizer, pô, eu sou um humanista, eu desenvolvi várias capacidades humanas. E não ficar fazendo esse discursinho, que é um discursinho bem hipócrita, né? De tipo, os problemas sociais não existem, é só questão ideológica, é só você mentalizar que eles desaparecem, né? E não é assim que funciona, né, galera? Como eu já dei os exemplos anteriores. Então, a gente encerra esse primeiro bloco da aula aqui, já aproveita, pega aquele cafezinho para ir pro próximo bloco.